Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento Os Cinco Sentidos da Gastronomia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Graziela Suzuki, eu sou professora e estou coordenando o curso técnico em cozinha do IFMA Campus Maracanã. E, em conjunto com os professores do curso, nós pensamos com muito carinho em formatar esse evento, né? O evento Os Cinco Sentidos da Gastronomia, ou na gastronomia, para a gente conversar um pouco sobre os sentidos humanos e como eles se interferem na experiência gastronômica. E para isso eu tive o prazer de convidar, né, uma pessoa muito especial, o professor Gustavo Gutermann, que é um colega da Rede Federal de Educação, dos Institutos Federais lá do IF Fluminense, e é com muito carinho que a gente está aqui hoje para bater esse papo, né? O professor Gustavo, ele é mestrando em Geografia na Universidade Federal Fluminense, ele é graduado em Gestão de Segurança do Alimento pelo SENAC São Paulo, em Gastronomia pelo Centro de Formação Internacional Alain Durkheim, técnico em cozinha pelo SENAC Rio de Janeiro, ele tem experiência profissional no mercado em cozinhas nacionais e internacionais, atuando como cozinheiro e chefe de cozinha em estabelecimentos do segmento de alimentação e bebidas. Atualmente, ele está como coordenador do curso técnico em cozinha do Instituto Federal Fluminense e também como professor da graduação em gastronomia e do curso de gastronomia e hotelaria no IF, tá? Também tem a página, né, Gutermann Gastronomia, e faz parte de um projeto com a professora Vanessa, o blog Comida Rio de Janeiro, Ceará, RJCE. Então, eu convido vocês, com muito carinho, a ouvir o professor Gustavo e agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada. Gustavo, por favor. Olá, Grazi, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao teu campus, à instituição, ao Instituto Federal do Maranhão, por essa oportunidade, pelo Campus Maracanã ter me convidado a partir desse teu projeto. Eu vou te adiantar que foi um grande desafio, né? Um desafio muito gostoso, na verdade, porque a gente inicialmente havia conversado sobre uma palestra que é um projeto muito antigo meu, de uma pesquisa muito antiga, que inclusive gerou um especial de 4 artigos falando sobre os métodos de empratar, né, e as técnicas utilizadas, as referências a essas técnicas. E aí você me veio com um grande desafio, que era falar disso com a relação do visual e não só do visual, mas também da deficiência visual, como trabalhar essas relações, né, do visual e do não visual. E aí eu me vi mergulhado em escritos, em pesquisas que me levaram ao Canadá, a Tóquio. Eu fiz uma miscelânea de informações, que eu acho que é justamente o que é a nossa gastronomia, né? Como área acadêmica, ela é transversal, e aí eu fui para pesquisas ligadas à neurociência, depois eu fui para pesquisas ligadas a estudos comportamentais de pessoas com deficiências visuais, para entender os processos, e aí o que eu trago para vocês hoje é o resultado que eu acho que ainda não arranha nem a superfície do que é realmente o assunto, mas eu acho que ele causa uma certa curiosidade acadêmica, de pesquisa, para que os alunos dos cursos técnico, curso superior, alunos da gastronomia de forma geral, dos diferentes níveis, eles possam vir a entender
que é mais um nicho de pesquisa super importante que a gente, às vezes, deixa de lado ou não dá a devida atenção, justamente porque ainda há essa perspectiva da gastronomia em ser uma área muito técnica, pouco voltada à aplicação acadêmica, e a gente está aqui justamente para desmontar essa teoria que ela é também muito superficial, né? A gastronomia, como diria a nossa querida amiga Vanessa, a última coisa que um cozinheiro, uma cozinheira pode fazer pela gastronomia brasileira é realmente cozinhar, porque existem outras tantas coisas que podem ser feitas, né? E aí eu trago um pouquinho disso para vocês hoje. É isso. Então, eu já aproveito para te agradecer, porque eu realmente sei que o desafio foi muito grande, e foi um desafio que surgiu através dos técnicos, né, das professoras que são as Thais lá do campo, uma pedagoga, a Soraya, e a Leiliane, que é a Thay, as duas são ligadas ao NAPNE, e aí a gente conversando em grupo, no grupo de cozinha, Sim. que aqui a gente tem um grupo muito bom, muito forte, muito ligado, e isso faz muita diferença quando você trabalha com um grupo de pessoas que realmente contribuem para o que você quer fazer, para as ideias que vêm de inovação, e eu sou muito grata por fazer parte desse grupo. E aí elas nos provocaram nesse sentido. E, Grazi, e os deficientes visuais? E os cegos? Eu falei, eu não tenho conhecimento de um pensamento em relação a essa realidade dentro da gastronomia, principalmente na parte de empratamento, né? Como pensar para atender a essa demanda. E aí te provoquei, e eu estou muito feliz só pela sua primeira fala em relação a essa provocação e ao resultado que você vai trazer para a gente. Gustavo, obrigada. Obrigada a todos os presentes. Eu tenho certeza que quem está aqui vai sair com uma provocação muito boa e um olhar inovador para esse momento. Eu vou te deixar agora à vontade, porque as pessoas estão aqui para ouvir você. Obrigada mais uma vez. Obrigada ao Campus Maracanã por nos proporcionar esse momento. E o show é seu, Gustavo. Fica à vontade. Obrigado. Grazi, só vou te pedir uma gentileza. Se você puder, por conta dos escritos da apresentação, se você puder momentaneamente na apresentação tirar esse banner do link, eu te agradeço. É porque senão há uma perda de algumas coisas escritas. Mas é isso. Vou fazer isso agora. Obrigado. Pronto. Nada. Fica à vontade. Grazi, eu sei que você está me ouvindo ainda. Tenta trocar para mim colocando isso. Muito obrigado. Bom, gente, uma boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, como a gente havia conversado, conversei com a professora Grazi a respeito dessa pesquisa. Ela foi um grande desafio para mim. Eu não me lembro, num passado recente, de ter sido desafiado dessa forma, uma vez que toda a minha perspectiva de pesquisa em cima do assunto, ela vinha de uma relação das capacidades plenas do ser humano no que diz respeito às sensações, no que diz respeito aos sentidos, né? E a gente acaba, por muitas vezes, enquanto sociedade, nos mirando e pensando e refletindo e projetando nossas ideias em cima dessa percepção de que todos são capazes, né? E aí eu trago para vocês algumas questões que às vezes passam desapercebido, e no meu caso em específico, quando a Grazi me falou sobre esse desafio, a primeira pancada que eu recebi foi porque eu deveria ser a última pessoa, pelo menos na minha concepção, que não deveria ter estudado isso antes. Digo isso porque não é por uma deficiência visual, mas eu tenho um sobrinho que é autista. E essa descoberta ela tem poucos anos, ele é uma criança ainda, e muito da minha visão sobre sociedade se alterou profundamente com a minha relação com a minha irmã e com a construção da relação com o meu sobrinho e com a minha irmã, que se reconstruiu a partir dessa maternidade. Então, quando eu percebi o quanto a sociedade ainda segrega certas situações, esse desafio se transformou num desafio muito pessoal para mim, né? Nós temos relações de segregações das mais variadas na sociedade, e eu acredito que cabe a nós, estudiosos, cabe a nós, estudantes, professores, pesquisadores, que somos ou que ainda vamos nos tornar, né, enquanto alunos,
Cabe a nós, pelo acesso à educação, que é algo, infelizmente, tão raro, né, uma educação de qualidade numa instituição federal como essa, cabe a nós tentar mudar a sociedade de alguma forma. Então, eu trago aqui a vocês muito mais do que uma percepção sobre uma gastronomia, eu trago para vocês uma relação de provocação. Como falei, essa palestra ela não tem o objetivo de mudar o mundo, mas de começar alguma mudança, né? Então, pelo menos que seja uma mudança de pensamento, ou pelo menos que acabe essa palestra com vocês com uma pulga atrás da orelha em relação ao que se pode modificar no nosso dia a dia para que haja mais inclusão. Bom, então eu começo falando, né, sobre como a percepção da visão na gastronomia ela é trabalhada. Produtos que são lançados de forma geral pela indústria de alimentos, ou até mesmo por produtos de artesania da gastronomia, eles passam por um processo de relações organolépticas. O que seria essa palavra tão feia, né? Toda a relação que o alimento acaba tendo, provocando no organismo, seja por relações sensoriais das mais diversas, como a visão, como o olfato, como o paladar, e muitos desses testes, desses produtos, eles são feitos privando justamente um dos sentidos, que é a visão. Por ela ser a visão, por ser um dos sentidos complexos, no que diz respeito a essa relação da gastronomia, né? Começa-se falando na literatura que a gente come com os olhos antes de mais nada, então por isso a importância e a relação tão cuidadosa, né, com o ato de hoje em dia, e a gente pega isso com um passado recente a partir da novela Cozinha, né, nós tivemos o falecimento, inclusive, de um dos alicerces, né, da novela Cozinha há pouco tempo, o pai do nosso querido Claude Troagot, e a novela Cozinha ela veio na década de 70, embebida pela técnica japonesa, né, que é uma técnica minimalista, que é uma técnica que apresenta os produtos na sua forma mais natural e tentando buscar essa naturalidade justamente como ponto base de visão e de interesse, porque justamente a novela Cozinha ela trouxe de volta ao cardápio francês, que numa visão eurocentrista da nossa educação, infelizmente, é a nossa referência de escola de gastronomia, mas, sem dúvida nenhuma, uma grande escola, não há nenhum demérito nisso, mas é porque a gastronomia mundial, a alimentação no mundo, ela é muito plural, então se torna, acredito eu, um pouco defasado de informação nós mirarmos somente em uma. Mas voltando à questão específica da cozinha europeia, em específico a cozinha francesa na novela Cozinha, essa percepção do olhar, do primeiro olhar ao alimento, do aguçar a curiosidade, ela é muito importante para o processo da alimentação como um todo, né? Então, os produtos eles são colocados a teste antes da sua venda, né, do seu processo de venda, de comercialização, a partir de degustações. Sejam elas, por exemplo, degustações de vinhos às cegas, seja ela degustação de alimentos num laboratório de gastronomia, numa cabine muito específica de degustação, onde é privado, inclusive, ao degustador a relação com o externo, então ele fica dentro de uma câmara fechada com ouve. Pronto, acho que voltamos. Bom, dando continuidade, esses processos onde a indústria utiliza, então, a falta da visão como uma forma de abraçar outros sentidos e aumentar esses sentidos, está sendo utilizado na gastronomia também, no produto final, ou seja, no restaurante. E aí eu trago a vocês o jantar às cegas, que é
uma modalidade de jantar que começou, eu acredito que nos Estados Unidos, ganhou a Europa ou vice-versa e chegou ao Brasil. E aí eu trago para vocês um anúncio, um pequeno anúncio que eu peguei na internet de um restaurante que faz esse processo de jantar às cegas. É um restaurante em uma infinidade de possibilidades de restaurantes que trabalham sob o mesmo método. Bom, então deixa eu apresentar aqui, é um vídeo curtinho. Não sei o que aconteceu, calma aí, tá aqui, desculpa. Olá, eu sou Mariana Pelosi, chefe do restaurante Duas Terezas, e hoje eu quero te apresentar o Jantar às Cegas. O que é o Jantar às Cegas? Aliás, eu vou te falar o que não é o Jantar às Cegas. Não é uma prova de resistência. Não, você não vem pra cá pra comer bicho vivo, olho de cabra, nariz de cobra, não tem nada disso. O que a gente quer é fazer você fechar os olhos, olhar para dentro e se encontrar com os seus próprios sentidos. Os 5 sentidos, além da sua criatividade, sua memória, sua percepção, sua intuição, tudo isso. São 5 pratos harmonizados com 5 bebidas, além das intervenções de áudio, as intervenções de aromas, as intervenções com massagem, tudo isso para estimular todos os seus sentidos através do paladar. Não só na comida, sabe? Na música, os poemas que vão sendo falados, então são vários detalhezinhos que trazem toda a tua experiência aqui para dentro e que te desligam do mundo lá fora. É uma experiência incrível, assim, para você aguçar bastante o seu paladar, você acaba aprimorando ainda mais o seu paladar, né? O seu tato com a comida, assim, passa a se tornar uma experiência realmente única que eu recomendo a todos. A experiência de hoje aqui para mim foi uma grande surpresa e um presente, que a experiência é completamente diferente. Quando você está com os olhos vendados, todos os seus outros sentidos eles se aguçam. E aí você percebe o quanto você ainda pode desenvolver, porque normalmente a gente não usa porque estamos muito ligados com a visão. E ficar também em silêncio, a música, um momento de relaxamento, ficar sem o celular, foi maravilhoso. Olá. Bom, dando continuidade, então, eu gostaria que vocês, pelo vídeo que vocês viram agora, nós vimos pessoas vendadas num restaurante, onde todas essas pessoas têm a capacidade, né, têm o sentido, perdão, da visão, então têm a capacidade de enxergar, e o fato delas estarem vendadas levou a elas a certos comportamentos que, se estivessem vendo, possivelmente fariam de forma diferente. E um deles, que eu acredito que tenha sido, inclusive, uma provocação da própria dona do restaurante, da chefe de cozinha, era justamente fazer com que eles, pela relação de sentidos, também tivessem o toque com o alimento, né? Eu peço que vocês guardem essa informação, porque ela vai ser super importante daqui a pouco na nossa fala, tá bom? Bom, dando continuidade, o processo criativo, né, de se colocar uma comida no prato, ele passa por algumas características, pelo menos por observação profissional minha. O processo criativo é algo muito, muito particular, né, dentre as pessoas que trabalham dentro da gastronomia. Cada um acaba tendo o seu processo criativo. Mas eu observei como o meu processo criativo, quando eu era cozinheiro, continuo sendo, né? Mas quando eu estava à frente de uma equipe de cozinha, e tinha a necessidade de produzir cardápios, esse processo ele se dava da forma como eu vou apresentar a vocês agora. Eu observava o processo criativo a partir da relação de uma história. Entendam que esse processo criativo de um prato ele pode ser um processo criativo também de um cardápio. E eu volto a dizer, esse processo criativo ele é meu. Ele não significa que você que está me ouvindo agora passe por esse mesmo processo. É possível que possa pegar como referência? Sem dúvida nenhuma. As minhas referências estão na minha literatura, estão nas minhas vivências com outros profissionais, e essa foi uma forma que eu encontrei. Para mim, uma forma básica, mas talvez para vocês isso aconteça de outra forma. Enfim, a primeira questão que eu levo em consideração com o prato tem a ver com a sua história.
E a história não necessariamente é uma história que você vai contar com base em todos os ingredientes que estão naquela peça de louça, né, aquele prato. Ele pode ser, na verdade, a partir da história de um dos ingredientes, aonde eu tive a percepção, né, a capacidade de entender que o restaurante no qual eu trabalho, ele tem uma responsabilidade social com o seu entorno. Então, se eu tiver a preocupação e a possibilidade financeira de, em um dos meus produtos do cardápio, ou numa quantidade até maior de insumos desse cardápio, eu conseguir fazer com que ele venha de uma atividade agrícola, de uma atividade extrativista pesqueira, próxima a um restaurante, nesse produto eu já tenho uma história a ser contada, que é a história do extrativista ou da extrativista, do agricultor ou da agricultora. E é importante que as pessoas que estão no final dessa cadeia produtiva desse produto, né, sentadas à mesa, nós somos a ponta dessa cadeia, a transformação desse alimento em comida, que nós então possamos entregar com esse valor de história esse produto, para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas no que diz respeito ao alimento. Muitas vezes as pessoas que não estão envolvidas na gastronomia, elas deixam de perceber de onde vem o alimento. E isso causa relações na nossa sociedade da qual nós vivemos hoje, de uma relação de uma indústria de alimento que entrega para a gente um alimento que muitas vezes dentro de pacotes de ultraprocessados nem alimentos o são, né? E nós mesmo assim continuamos a consumir, porque ainda, né, numa grande parcela da população que não tem acesso ao conhecimento que nós estamos dividindo aqui hoje, que ainda tem a percepção de que aquilo é comida. Então, quando a gente conta uma história num prato a partir de um ingrediente ou da soma desses ingredientes, a gente realmente está tentando ensinar à população o conhecimento que já foi nos passado em algum momento, de que o alimento vem de uma pessoa que produz esse alimento na terra e que nós, cozinheiros e cozinheiras, não somos quem faz a comida. Quem faz a comida é o agricultor, né? Eu gosto muito de citar essa frase, lembrando muito do Rodrigo Oliveira, esse cara aqui fantástico, que ele falou essa frase. Eu gosto muito desse livro e gosto muito de citar e mostrar o livro para fazer a citação, que cozinheiro não faz comida. Quem faz comida é agricultor, quem faz comida é extrativista. Nós, cozinheiros, apenas transformamos esses alimentos. E dar voz a essas pessoas é de suma importância para que a gente possa manter essas pessoas nas suas atividades e que nós, obviamente, possamos continuar comendo uma comida de qualidade. Depois tem uma relação com a memória gustativa. Os cozinheiros e cozinheiras profissionais, eles têm uma capacidade muito interessante de não precisar ir à cozinha para ter a lembrança de certos alimentos com os quais, obviamente, ele já teve uma relação, né, de degustação, e fazer essa relação com outros alimentos. Então, é possível você, na sua cabeça, se eu pedir agora a vocês que fechem os olhos, vocês conseguem, ao fechar os olhos, lembrar do cheiro de um feijão numa panela de pressão, lembrar da textura do feijão depois da segunda cocção dele, o feijão que vai ser requentado para o segundo dia, quando é uma feijoada, que ele ainda ganha mais cremosidade, você ainda assim consegue perceber, mesmo sem ter o feijão na boca, a textura do feijão na sua língua. Você consegue, obviamente, lembrar dos sabores, e isso é uma memória gustativa. A memória gustativa do feijão, como do arroz, para a nossa cultura alimentar brasileira, ela é muito fácil de ser percebida porque é uma relação muito próxima à nossa rotina alimentar. Mas um cozinheiro, uma cozinheira profissional, ele aumenta, ele cria um largo espectro de memórias gustativas, justamente pelas relações que ele se propõe ao experimentar o máximo de alimentos das mais variadas formas, para justamente criar essa memória gustativa. Os melhores cozinheiros e cozinheiras que eu conheci e conheço são pessoas que se permitiram justamente aumentar essa gama de possibilidades de repertório de memórias gustativas. Isso é muito produtivo, né? Essa percepção ampliada ela é muito produtiva para o ofício de cozinheiro ou de cozinheira. As possibilidades das técnicas, como eu falei, né? Um alimento, a partir da sua técnica empregada, ele modifica completamente suas relações de sabor, textura, cor e por aí vai. Então, a aplicabilidade das técnicas ela é fundamental na criação. E a composição de sabores, que é o primordial, né? Que vem justamente dessas relações da memória gustativa e das possibilidades de técnica.
Eu vou abarcar um ponto de cada vez, eu vou aprofundar um ponto de cada vez para que vocês possam entender os processos do qual eu estou falando, tá? Inicialmente, então, eu falo sobre a história. E falar sobre a história dentro da gastronomia é falar sobre culturas alimentares, sem dúvida nenhuma. Culturas alimentares, elas têm por definição, eu trago a definição do antropólogo espanhol, Jesus Contreras, que ele fala que a cultura alimentar é o conjunto de representações, crenças, conhecimentos e práticas herdadas e ou aprendidas que estão associadas à alimentação e são compartilhadas pelos indivíduos de uma cultura ou de um grupo social determinado. Ou seja, a cultura alimentar ela existe porque nós existimos. Então, se existe um grupo de pessoas que ocupa um território geográfico durante um certo tempo, e esse processo acontece com um extrativismo ou com uma agricultura envolvidas nesses processos, que obviamente se envolvem técnicas também, sem dúvida nenhuma, ali, durante gerações, são replicadas culturas alimentares, ou uma cultura alimentar, ou culturas de alguns preparos, de alguns insumos. Então, essa seria talvez a primeira observação e talvez ampliação de estudo, aprofundamento de estudo, que nós da área da gastronomia devemos sempre levar em consideração. A segunda, e não menos importante, percepção, tem a ver com a sazonalidade. Eu entendi cultura alimentar, eu entendi o conceito de cultura alimentar, mas agora eu vou fazer dos alimentos no qual me cerca alimentos que sejam possíveis dentro do meu cardápio. Como isso é feito? Respeitando sazonalidades. Porque ao respeitar a sazonalidade, você realmente está respeitando a terra, você realmente está respeitando quem a produz, porque se você tem um alimento sob demanda o ano inteiro, o mesmo alimento, sabendo que esse alimento não é sazonal o ano inteiro, nós temos a possibilidade, a partir da nossa procura, de uma oferta de um alimento que possivelmente não vai estar no seu estado mais natural e artificializado a partir da agricultura, como nós a conhecemos hoje, né, que utiliza de fertilizantes, de agroquímicos de forma geral, esse alimento pode vir a nos trazer males muito grandes à nossa saúde. Então, eu trago aqui rapidamente para vocês as 4 estações e as relações de sazonalidade da minha região do país. Eu falo com vocês agora a partir do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Então, a relação de sazonalidade de produtos aqui ela é completamente diferente do local onde vocês estão me ouvindo, seja de onde for, do Maranhão ou de qualquer outro lugar do país ou do mundo. Então, é importante que vocês observem as suas sazonalidades, né? Então, eu trago rapidamente as relações, por exemplo, de outono, com as relações de fruta, as relações de frutas frutas, verduras e legumes dessa estação. Depois eu falo sobre o verão, com as mesmas relações. Depois eu falo sobre a primavera. E, por fim, eu falo sobre o inverno. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essas relações elas podem ser observadas em todos os aspectos, em todos os territórios, né, as regiões do país. Mas, sem dúvida nenhuma, elas têm as suas referências voltadas aos seus biomas. O bioma que abarca a região sudeste do Rio de Janeiro, a região sudeste no Rio de Janeiro, é completamente diferente do bioma, por exemplo, do norte e nordeste desse país. Então, é super importante que nós estejamos conscientes dessa inserção nossa dentro desse bioma e, de alguma forma, traçarmos relações de coexistência com esse bioma. A partir disso, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma capacidade profissional de apresentar produtos, ingredientes da mais alta qualidade, respeitando a sazonalidade da nossa região e fazendo com que a natureza trabalhe com a gente e não nós destruindo sem fazermos absolutamente nenhum reparo a essa destruição, que, claro, que quando nós pescamos fora da sazonalidade de algumas espécies ou nós solicitamos a partir dos nossos fornecedores certos produtos que não estão na sua estação, sem dúvida nenhuma a gente tem ali uma possibilidade muito grande de um desequilíbrio ambiental, né? Então, dando continuidade, eu trago para vocês o segundo ponto, que é a questão da memória gustativa. E a memória gustativa me levou a uma pesquisa que foi feita na Universidade de Haifa, em Israel, com referência a uma universidade em Tóquio. Foram uma parceria entre essas duas universidades, onde eles fizeram testes sobre as relações das memórias gustativas
nosso cérebro, né? Na nossa relação cognitiva, por assim dizer. Então foi descoberto que a nossa relação com a memória do que comemos, ela está ligada a 2 pontos específicos no nosso cérebro. Primeiro, o córtex insular, a área do cérebro responsável por armazenar memórias de novos sabores, chamado de córtex gustativo, e encontra uma área relativamente isolada, né, do cérebro humano. E o segundo é o hipocampo, área responsável por formular a memória do lugar e do tempo da experiência de comer ou de qualquer outra experiência. Quer dizer, as lembranças que vocês têm que te levam a lugares aonde você lembra nitidamente o tempo que você passou nesse lugar e, obviamente, o lugar em si, a responsabilidade dessa memória ela está entrelaçada ao hipocampo. A responsabilidade é do hipocampo. E aí o que se pensava até então era que essas 2 partes do cérebro elas trabalhavam de formas independentes, o que significa que a sua relação de armazenagem das memórias de sabores era totalmente independente das relações do hipocampo e da relação com o lugar, com o tempo. E o que foi descoberto por essa pesquisa é que é justamente o oposto, né? Tanto o hipocampo quanto o córtex insular, eles trabalham em conjunto. O que isso significa? Significa que, né, a conclusão que a gente tira o significado disso é que no momento em que voltamos ao mesmo lugar em que experimentamos o sabor associado a um sentimento ruim, subconscientemente, a memória negativa será muito mais forte do que se viermos a provar o mesmo sabor em um lugar totalmente diferente. Um lugar, por exemplo, de prazer. Um lugar, por exemplo, onde você esteja se sentindo bem. Então, a relação do que te faz, o que te causa ojeriza em sabor, ela está intimamente ligada ao lugar onde você está. Por isso, a preocupação também dos restaurantes ao trabalhar não somente um cardápio apetitoso, mas o lugar onde a pessoa está comendo. E se essa relação do lugar onde a pessoa come tiver uma relação com as características dos alimentos, né, da comida, dos pratos, a questão voltada à cultura alimentar que está sendo colocada naquele cardápio, quando você consegue criar linhas de pensamento congruentes do aspecto do restaurante no seu salão, com o cardápio e a comida que é entregue, o cuidado com a louça, com a forma da disponibilidade dos alimentos dentro daquele prato, como esses alimentos são disponibilizados ali, organizados, tudo isso gera uma relação conjunta de prazer ou de ojeriza. E aí, então, não é só o sabor que se constrói uma experiência gustativa prazerosa. O lugar onde a refeição acontece tem uma ligação direta com a sensação de prazer do comensal. São essas 2 conclusões importantes dessa primeira pesquisa que eu trago a vocês. E eu achei ela fundamental porque ela já é utilizada, por exemplo, pelo marketing há muito tempo. Quando você gera imagens para depois você gerar o produto no olhar de uma pessoa, possivelmente, sabendo dessas relações, o marketing, a publicidade daquele alimento, ela está gerando em você sensações de felicidade a te levar a comprar aquele produto como a última instância daquele projeto publicitário. Primeiro, eu vou fazer relações aonde o produto ele tem por objeto o consumo daquele nicho de público, eu vou mostrar esse nicho de público para você e depois eu te apresento o produto. E aí você vai fazer uma correlação muito rápida e vai consumir esse produto. Isso, acredito eu, que seja um uso até meio suspeito, mas pode-se fazer um uso muito positivo quando você, por exemplo, tem uma pessoa que não gosta de um certo tipo de insumo, né, de ingrediente, de alimento, e você a provoca, pode ser você mesmo essa pessoa, a ter essa sensação de novo em um outro ambiente que para ela seja prazeroso. Possivelmente, o cérebro vai se comportar de forma diferente para essa pessoa e talvez ela venha a deixar de não gostar. Não digo que ela vai amar, mas pelo menos a ojeriza talvez saia da sua percepção inicial daquele alimento pelas condições anteriores que foram conferidas a essa pessoa. Bom, dando continuidade, sem dúvida nenhuma, eu falo sobre as possibilidades técnicas. Dentro de um prato, não adianta um alimento vir
de forma artesanal, né, um alimento, seja ele um embutido, por exemplo, que ele já é um produto artesanal relativamente pronto, a um tomate, que é um produto in natura que é feita a transformação. É necessário que, principalmente nesse produto in natura, nós trabalhemos esse produto na sua relação de técnica. Por isso a importância, por exemplo, dos métodos de cocção. Sabemos, por experiência, em linhas gerais, que o calor seco ele tem por função dentro da cozinha retirar a umidade do alimento. E ao retirar a umidade do alimento, o que sobra é o sólido desse alimento. Então, a possibilidade a partir desse método é de você aumentar, de você aguçar o sabor desse alimento e você criar crocância. Uma vez que a atividade de água desse alimento, a atividade interna de água desse alimento, é que cria essa maciez. Então, o calor seco, em linhas gerais, ele provoca no alimento intensidade de sabor e crocância. Um grande exemplo são as frituras, né? Em contrapartida, o oposto, que seria o calor úmido, não vou entrar nos méritos do calor misto desse momento, mas ele causa justamente os efeitos opostos. Ele causa suavidade, né? Um alimento que tem calor úmido, ele não tem um sabor tão pronunciado quanto se esse mesmo alimento fosse considerado, aplicado ao calor seco, e ele traz maciez. Um grande exemplo de produtos completamente diferentes com uma base comum, ou seja, um ingrediente comum a dois métodos diferentes, é, por exemplo, uma batata assada em imersão em água, ou melhor, um purê de batata e uma batata frita. São produtos, insumos, partindo, do mesmo insumo, você tem produtos diferentes, em textura, em cor, em sabor e em aroma. Então é importante que o cozinheiro e a cozinheira entendam que as bases da cozinha profissional, os métodos de cocção, os cortes clássicos, eles são, na verdade, o caminho a traçar. São fundamentais. Sem as técnicas básicas, sem os métodos corretos dentro de uma cozinha, o processo de se transformar o alimento, ele se torna muito mais penoso para quem o faz. E, principalmente, muito menos possibilidades se apresentam a partir dessa falta da percepção das técnicas básicas. Continuando, as composições de sabor, né? A composição dos sabores. A base de sabor num prato é o processo inicial de uma construção de um prato, né? Ou seja, de um cardápio, ou vamos falar agora especificamente de um prato. Aí vocês estão vendo um prato que é de um grande amigo meu chamado Leonardo Gonçalves. Ele é um chefe de cozinha do Ceará, de Fortaleza, e o que ele traz aí para a gente é uma piaba, que é um peixinho que aqui a gente tem uma relação parecida com a sardinha, né? E um creme com a base de pipoca. Eu achei absolutamente sensacional, porque tem uma referência indígena muito forte nesse prato, e ele tem como base de sabor a pipoca e um peixe, né? E aí você fala, pô, mas como é que eu consigo fazer essa relação acontecer? Ele fez acontecer e traz um prato, além de muito bonito esteticamente, um prato que tem um sabor base, que seria justamente esse creme de pipoca, atrelado a outro sabor base, que é o pescado, que é o peixe que ele está apresentando. Então, trabalhar os sabores bases para depois você fazer o processo de composição do restante dos ingredientes é fundamental. Então, a cada prato, em geral, o sabor base para aqueles pratos que não são voltados a uma dieta vegetariana ou as suas vertentes, né, as suas estratificações, vegano, enfim. As bases são as proteínas, sempre foram, né? Na nossa gastronomia profissional, as pessoas sempre pensaram nas bases a partir da proteína. Se eu vou com carne vermelha, eu tenho uma gama, vamos pensar, eu vou com filé mignon, eu tenho uma gama de produtos como seriam acompanhamentos, inclusive, muitas vezes, até a bebida harmonizada, ela acompanha o sabor base do prato, que nesse caso seria a carne. Mas quando você não tem a carne, e você tem outras sequências de ingredientes que podem dar esse sabor base, o desafio fica maior. Eu consigo reconhecer um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira quando ele começa a pensar nos pratos, não a partir de uma proteína, que normalmente é o sabor base, mas a partir do que ele quer transformar aquele prato, aquela sensação, enfim. Então, muitas vezes, mora em cardápios vegetarianos o maior desafio de um cozinheiro, que é sair desse lugar de conforto, de colocar a proteína como o primeiro sabor base de um prato. Bom, dando continuidade,
O planejamento é super importante, né? Um prato sem planejamento, ele é um prato que normalmente é executado de formas diferentes e não ganham o que para a gastronomia profissional é super importante, que é padronização, né? É super importante que o comensal, o seu cliente, ele vá ao seu restaurante com a mesma experiência que quando ele repetir essa volta, né, quando ele voltar ao seu restaurante trazendo novas pessoas, ele possa apresentar a experiência que ele teve anteriormente. A padronização do preparo dos alimentos, ela versa não somente pela responsabilidade com a gestão do negócio de gastronomia, mas também com a própria experiência daquele comensal. Então, o planejamento da organização do prato, aí está um desenho, que é muito comum ser feito, onde você disponibiliza a partir dos métodos que já foram definidos, os ingredientes que já foram definidos, você disponibiliza num prato a forma como você vai apresentar. Novamente, sem a necessidade, porque você já tem a sua memória gustativa aguçada, sem a necessidade de você ir para a cozinha. E aí você tem cores, texturas, aromas, sabores, tudo isso muito bem organizado, para na hora de levar o prato, para na hora de empratar, você ter a percepção, então, de como o prato foi feito. E aí eu trago para vocês o prato pronto. E aí vocês vão falar para mim, o meu computador está com um defeito. Eu estou vendo, desde que o Gustavo começou essa palestra, os slides escurecendo, e agora eu não consigo enxergar mais o prato que ele está falando. Isso é para mostrar para vocês como é perder a visão. Como é você perceber que, por mais que o seu trabalho seja aplicado à visão como a primeira instância do ato de você degustar um alimento, como seria se você fosse cego? Essa é a primeira provocação que eu faço a vocês. E aí eu trago um desafio em relação a isso. Eu vou pedir para que vocês aumentem um pouquinho o áudio do computador de vocês, do celular de vocês, e que vocês prestem muito atenção no próximo áudio. E ao final dessa palestra, eu vou perguntar a vocês o que estava sendo preparado nessa cozinha. Atualmente, estima-se que a cegueira afeta mais de 39 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, no Brasil, são 1,5 milhão de deficientes visuais, o que dá mais ou menos 0,75% da população nacional. E tem, obviamente, eu esqueci de falar dos 246 milhões de pessoas que sofrem uma perda moderada ou severa da visão. E aí está o preparo dentro da cozinha. O que está sendo preparado aqui?
Bom, ao final da palestra, eu vou mostrar para vocês o que foi preparado. Eu queria que vocês anotassem, se vocês quiserem, para justamente a gente poder depois pensar nisso e refletir sobre como o sentido da nossa audição, né, como ele pode nos enganar. Aí eu trago para vocês um estudo sensacional, uma pesquisa que eu li há 2 dias atrás, da Universidade do Canadá, que traz a experiência de pessoas em relação, pessoas que têm deficiência visual ou que têm a visão muito severamente comprometida, né? E as experiências tanto no ato de comer, quanto no ato de se relacionar com a sua alimentação. E aí esse estudo, ele é do ano de 2000, é super importante que esse estudo tem 20 anos, então algumas relações voltadas à tecnologia em 20 anos foram totalmente alteradas, tá? Mas o estudo, ele pegou 9 pessoas com deficiência visual grave ou totalmente cega. A aprovação ética desse estudo foi obtida pelo Conselho de Ética em Pesquisa Comportamental da Universidade British Columbia, no Canadá, e os critérios da inclusão dessas pessoas foram que os participantes falassem inglês, tivessem entre 25 e 50 anos, tivessem residência próxima a essa universidade, onde aparece aí o nome, apresentando boa saúde declarada e sendo cegos ou deficientes visuais graves. A deficiência visual grave ela foi definida tendo por parâmetro a incapacidade de reconhecer a forma de uma mão, que é uma forma muito comum para a gente, né? Os tópicos dos estudos foram o padrão das refeições, os alimentos consumidos, o preparo desses alimentos, a compra dos alimentos e as questões voltadas à saúde. Então, eu trago para vocês a primeira questão, os restaurantes. Todos os novos participantes, eles consumiam pelo menos 40% das suas refeições noturnas em restaurantes. O motivo mais comum para o uso dos restaurantes era evitar cozinhar. O segundo motivo mais comum era a relação social, né? Os obstáculos do uso do restaurante, eles se dão por questões que às vezes a gente não percebe. E aí eu achei melhor retirar um trecho do estudo para mostrar para vocês essa relação do uso do restaurante. Um dos participantes colocou uma situação. Quer dizer, os cegos saem, abre aspas, perdão. Quer dizer, os cegos saem e não tem o cardápio lido por eles. Você entra num restaurante e os seus amigos dizem qual é o especial. E eles são informados do especial e fazem o seu pedido. Bem, eu não quero o especial. Eu quero saber o que tem no cardápio. E aí os seus amigos perguntam para você, o que você quer? O que você está interessado? Sopa, salada, o que é? Sanduíche, massa? E aí a pessoa volta a afirmar, eu quero saber o que tem no cardápio. Aí os amigos que têm a visão respondem, bem, mas não temos tempo para ficar lendo todo o cardápio. E aí a pessoa retruca. Por que eles podem, né? Não necessariamente eles dizem isso, mas eles deixam implícito várias vezes que eu peço para que o cardápio seja lido por completo. Eu não vejo porque eu não posso saber o que tem no cardápio se uma pessoa que enxerga pode. Então, muitas vezes, essa falta de percepção da paciência, de entender que aquela pessoa quer saber as opções, mesmo que não as escolha, mesmo que esteja no cardápio de um prato especial, às vezes nos passa desapercebido quando a gente acha que aquela pessoa tem na cabeça o que ela quer, mas ela não enxerga o que ela quer, porque as opções que são dadas a ela são cada vez mais reduzidas. Uma vez que ao invés de você deixar ela ler, você faz com que ela escolha a partir de nenhum parâmetro, porque mora na escolha o conhecimento completo das opções. E é justamente isso que não acontece, né? As compras. 60% dos indivíduos já sabiam o que ia comprar no mercado antes de sair de casa. E isso confere muito com a informação anterior. Sempre comprando os mesmos itens, pois tem dificuldade de acesso a outras opções, pela insegurança do novo e pela segurança daquilo que sempre compra. E 2, o receio da dificuldade do preparo daquilo que é novo, daqueles ingredientes que são novos, né? Outra dificuldade encontrada era a utilização de alimentos in natura, justamente porque o processo é completamente novo, né? Os processos de cozimento, a partir da sua higienização, são diferentes de um processo de uma comida pré-pronta. Apesar do consumo de alimentos processados, pelo motivo exposto anteriormente, que é justamente a dificuldade dos alimentos in natura,
não serem tão frequentes os alimentos ultraprocessados, porque eles não eram excessivos no que diz respeito à exposição dos anúncios e display. Afinal, para os cegos, essa publicidade visual que muitas vezes nos modifica o ato de comprar as coisas, para eles não os afetava. Então, eles falavam, eu não compro alimentos ultraprocessados, ou não compro uma quantidade grande de alimentos que me fazem mal, não porque eles não estão ali, mas é porque eu não os enxergo, e nem as publicidades, obviamente, que me levam a comprá-lo. Segue a fala de um dos participantes. Acho que se eu pudesse ver, eu experimentaria mais. Eu seria capaz de andar pelos corredores e ver a variedade das lojas, ver, ao invés de consumir aquilo que eu somente estou acostumado, aquilo que me dá segurança, né? Continuando, o estudo relata que outro participante só descobriu recentemente que existiam saladas ensacadas, aquelas saladas prontas em atmosfera modificada que a gente encontra no mercado. Um produto que já estava disponível naquela época, já há anos, nos mercados que ele frequentava, mas ele afirmou que essa descoberta possivelmente iria fazer ele consumir muito mais salada, porque a dificuldade de porcionar, de higienizar antes de porcionar, e de servir e de cortar era muito grande. Então, esse ponto do estudo, quando eu estava lendo ele, me emocionou muito, porque eu sempre fui uma pessoa um profissional muito militante da causa do alimento natural e principalmente da aversão aos alimentos industrializados, em especial os ultraprocessados. Mas a gente não pode, penso eu, depois de ler isso, a gente não pode de forma alguma tabelar toda a indústria de alimento e toda a comida que passou por um processo, sendo ela o mal da humanidade, sem que a gente observe toda a nossa sociedade e quem realmente a utiliza aquele alimento da forma que facilite a sua vida por algum motivo. Então, os alimentos processados, eles têm que ser, por mim, depois dessa percepção, por mim, eles têm que ser observados como alimentos que sejam nutritivos e que nos façam bem. Mas se forem processados, que pelo menos tenham uma relação de processo baixo, ou seja, de baixa modificação do alimento, com menos conservantes, com menos química, mas sim, sem dúvida nenhuma, a partir da tecnologia empregada naquele processo, facilitando a vida de pessoas como essas com deficiência visual. Então, eu mudei a minha percepção por completo depois de ler sobre essa pesquisa. A falta de uma assistência profissional confiável nos mercados também é motivo de frustração dessas pessoas que foram pesquisadas, que foram estudadas as suas vidas. Muitos entrevistados indicaram que uma preferência por fazer compras ao lado de uma pessoa com visão seria o ideal, mas solicitar uma pessoa com visão a fazer compras com elas, muitas vezes era uma experiência constrangedora e frustrante, porque as pessoas perdiam a paciência muito rapidamente com essas pessoas com deficiência. Se eram amigos ou familiares, muitas vezes essa relação causava desgastes, e aí essa pessoa cada vez menos ia ganhando, cada vez mais ia perdendo as opções de alimento, né, para ficar com aquilo que causava segurança, e assim, ao chegar em casa, consumia sempre o mesmo produto, preso na sua cegueira, nas suas relações de diversidade alimentar, né? Olha o absurdo que nós não enxergamos enquanto pessoas que têm a visão. Apenas 2 participantes utilizavam, lembrando que era em 2000, nós estamos em 2020, essa realidade já alterou, mas 2 participantes utilizavam a internet para fazer compras. Ambos tiveram treinamento prévio, existe uma necessidade de treinamento pela própria tecnologia utilizada, especializada em informática e acesso à internet em casa, que para pessoas com deficiência tem todo um equipamento e toda uma configuração de equipamento diferenciada. Ambos gostaram da conveniência e a independência associada a esse método, porque nesse momento eles ganham muito maior poder de escolha, muito, muito maior do que se tivessem na dependência ou do mercado ou de uma pessoa, né? Ao mesmo tempo, eram produtos em 2000, a compra pela internet no Canadá, e para a gente também, sem dúvida nenhuma, produtos muito mais caros, com frete, com os serviços, né? Hoje isso tende a ser um pouco mais barato, e talvez as opções, por conta disso, tenham aumentado, ainda mais nesse momento pandêmico que a gente vive. Bom, dando continuidade, o preparo dos alimentos
Os participantes identificaram obstáculos em relação à cozinha, são os seguintes obstáculos: dificuldade de acesso a receitas, organização e localização dos itens na cozinha, detecção de alimentos estragados, porque por mais que você sinta o cheiro, por mais que você sinta o gosto do alimento estragado, mora na visão a sua primeira repulsa a um alimento estragado pela cor do alimento. Vocês já se perguntaram por que os alimentos, de forma geral, os anúncios, que trabalham com alimentos não trabalham com a cor azul? Porque a cor azul, no nosso subconsciente, ela nos traz a percepção de algo que está em estado de putrefação avançado. Haja vista, por exemplo, os queijos azuis, que são queijos com alta atividade bacteriana proposital para chegar àquele produto. Mas há também nas carnes, nas proteínas de forma geral, uma cor azulada que antes de chegarmos a sentir o odor, se ela tiver, por exemplo, acondicionada num plástico, numa embalagem fechada e translúcida, sem dúvida nenhuma, para que possamos ver, a gente já cria a repulsa. Isso é natural. E é por isso que é natural, no sentido instintivo, que nós tenhamos ojeriza a cor azul relacionada ao alimento. Por isso, dificilmente, vocês vão ver publicidades de alimentos com a cor azul, como a cor base dessa publicidade. Então, a detecção de alimentos estragados como uma dificuldade se torna clara por conta disso. A ideia de picar é uma dificuldade muito grande. Você imagina uma faca na mão, os seus dedos livres, um ambiente onde, obviamente, né, você não está enxergando nada, e você fazendo a manipulação desse utensílio de cozinha que para a gente é tão fácil de se manipular, né? Medir pequenas quantidades de líquido, ajustar botões, lidar com os alimentos e os elementos que se tornam, obviamente, aquecidos após alguns métodos de cocção, cozinhar mais de uma coisa ao mesmo tempo, fritar, dourar os alimentos, determinando o resultado do cozimento ao tempo e aspectos desse alimento. Tudo isso são dificuldades que foram encontradas. Embora 8 participantes tenham relatado que gostavam de comer, todos os participantes afirmaram que não gostavam ou odiavam cozinhar. A aversão à cozinha era geralmente atribuída à quantidade de tempo envolvida no preparo dos alimentos. Lembra que é muito mais difícil algo que para a gente é simples, como cortar um tomate, para eles é muito mais demorado. E essa demora causa, obviamente, a vontade de querer comprar pronto o alimento, porque há fome, né? E a fome, como diria Betinho, quem tem fome tem pressa. Os participantes indicaram 3 fontes primárias de conhecimento culinário. Eu achei isso sensacional. A primeira, que para todos nós, né, numa sociedade estruturalmente machista, nós temos somente as mulheres, em grande parte dos casos, que fique bem claro isso, cozinhando em casa, então a referência são as mães, que isso mude, se Deus quiser. A segunda é o Instituto Nacional Canadense para Cegos. Os cegos no Canadá, eles podem buscar... Nós temos uma instituição aqui importantíssima no Brasil, chamada Benjamin Constant, se eu não me engano. Eu posso estar errado, é de surdos, agora eu não me lembro. Me perdoem por essa falha. Mas nós temos, de qualquer forma, instituições para pessoas com deficiência visual espalhadas pelo território brasileiro. Eu não consegui, não tive tempo. Na verdade, me faltou isso, que é relacionar essas instituições, mas eu firmo aqui um compromisso com vocês de enviar essas instituições, porque eu as tenho anotada para a professora Grazi, então eles têm essa instituição lá, e as aulas de culinária do ensino médio, olha que sensacional. Esses alunos foram submetidos no ensino médio a um conhecimento básico de culinária nas suas escolas. Um sonho meu há muito tempo. 5 indicaram grande parte das suas habilidades culinárias foram autodidatas. A maioria externou preocupação sobre a capacidade de detectar comida estragada, falta de conhecimento sobre as questões nutricionais dos alimentos também, né? Pela dificuldade, inclusive, da leitura, de como os livros que nós temos acesso, como os que estão aqui atrás, grande parte deles não são editados em braille, né? Que é a forma como os cegos, a partir de um certo momento, com a questão da audição também, o audiobook, mas a edição em braille cria mais autonomia, né, para a pessoa. Bom, a saúde. A maioria deu uma resposta afirmativa à pergunta: você está satisfeito com a forma do seu corpo? Aparentemente, o peso, aparência ou peso não foram mencionados como um fator motivador para a perda de peso. Eu realmente não penso, abre aspas, uma das pessoas falando, eu realmente não penso muito sobre como meu corpo se parece. Isso para mim não é uma questão.
uma vez que eu não consigo me olhar no espelho e não posso realmente obter qualquer satisfação sobre a minha aparência. Uma descoberta inesperada e surpreendente foi que a maioria dos participantes não percebeu a cegueira como uma possível razão para não gostar de cozinhar ou de fazer atividade física. Em vez disso, a força de vontade ou a preguiça foram oferecidas como as explicações. Isso pode ocorrer apesar da identificação dos participantes de inúmeros obstáculos para acessar os alimentos e as atividades seguras e divertidas ligadas às atividades físicas, né? Bom, finalizando o estudo, embora a maioria dos participantes gostasse de comer, gostasse ou não gostasse de comer, desculpa, todos não gostavam ou odiavam cozinhar. Essa versão foi maior causa de frequência a ida aos restaurantes. Em comparação com os canadenses, com 6% dos canadenses que comem metade das suas refeições noturnas nos restaurantes, os participantes com deficiência visual desse estudo, eles consumiam pelo menos 40% das suas refeições noturnas em restaurantes. Entretanto, atendentes preparados, a baixa disponibilidade de cardápio em braille, levaram os participantes a fazerem o pedido sem o conhecimento completo dos itens do cardápio, que é aquilo que a gente tinha falado no slide anterior. Bom, aí eu trago para vocês, na verdade, eu não trago para vocês uma história, eu trago várias histórias, né? A primeira história que eu trago para vocês tem a ver com, eu passei aqui um slide porque ele estava em ordem diferente, eu vou voltar a ele depois, tá? As dicas de um jantar que eu encontrei nesse conselho para pessoa, esse conselho que é fantástico, é um site, está aí, wcblind.org, é o Conselho de Wisconsin, nos Estados Unidos, que é um conselho para pessoas cegas ou com deficiência visual avançada. E dentro desse site, esse conselho ele nasce como um grupo de advogados e de pessoas com a deficiência visual que se juntaram para que esses advogados, obviamente contratados, conseguissem defender causas de pessoas com deficiência visual para a sua vida cotidiana e as suas, obviamente, incapacidades a partir da realidade que é apresentada a essas pessoas. A partir dessa relação de processos judiciais que foram feitos, essas pessoas começaram a se organizar e criaram um conselho. E esse conselho, ele tem um site estabelecido, ele tem uma sede estabelecida, onde nessa sede são feitos cursos e são, obviamente, relacionados necessidades específicas para pessoas com baixa ou com deficiência total visual, para justamente melhorar a vida da comunidade cega ou com baixa visão do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. E aí tem uma reportagem específica que fala dicas para um jantar confortável para uma pessoa com deficiência visual. E aí eu tirei algumas, são várias, eu tirei só essas 3, para não ocupar muito tempo da pesquisa, mas convido vocês a frequentarem esse site para verem que são coisas sensacionais, como localize o alimento usando o sistema de referência de relógio. Sistema esse que foi utilizado pelos nutricionistas no Brasil e no mundo para a relação, por exemplo, de quantidade de alimentos num prato. Eu não sei se vocês lembram dessa figura, desse desenho. É um desenho onde aparece no primeiro quarto ali, lembrando que vocês estão imaginando um relógio, né, de ponteiro, do número 12 ao número 3, você tem um quarto, né, desse círculo. E ali você tem uma quantidade de alimento. E no segundo quarto a mesma coisa, no terceiro e quarto quarto eles são juntos, com a parte de vegetais e folhosos. Isso é o comportamento do que seria até então um preparo de um prato nutricionalmente correto. Carboidrato, proteína e vegetais de forma geral. Para as pessoas com deficiência visual, essa visualização do prato no formato de relógio os ajuda a voltar a dar a segunda mordida. Uma vez que foi determinado que, por exemplo, para quem fez o empratamento e colocou na frente da pessoa com a deficiência, avisar de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, sua carne está às 6 horas do prato, ou seja, mais próximo ao corpo da pessoa. O seu purê de batata está às 2 horas do seu prato. E assim você consegue fazer com que a pessoa coma e continue comendo sem a necessidade de ter outras pessoas em volta. Absolutamente sensacional, simples e sensacional. Um cuidado que o cozinheiro pode ter a partir do garçom,
a partir do gerente do restaurante, do gerente de salão, que pode justamente pedir para que naquele momento haja uma desconstrução do empratado que normalmente é feito na cozinha, para aquela pessoa com uma necessidade específica, que é a falta da visão, ela possa consumir os produtos de forma autônoma, de forma a conseguir fazer aquilo com prazer e com autonomia. Se você tem baixa visão, use talheres de contraste, que ajudam a identificar os talheres em relação aos alimentos. Porque a pessoa com baixa visão, ela vê tudo, como a gente viu aquela última foto do prato, tudo no mesmo padrão de cor e de luminosidade, o que faz que um contraste de um prato branco com um talher escuro faça com que ela consiga identificar pelo menos os talheres, né? Para ajudar a diferenciar o sal da pimenta, leve em consideração que o sal pesa mais do que a pimenta e ele emite um som diferente quando ele é batido. Para controlar o fluxo de sal, sacuda um pouco do que está dentro do recipiente na mão, como nós fazemos na cozinha, e você, com os dedos, consegue mensurar melhor a quantidade de sal colocada na comida. São formas que foram encontradas justamente para que tenha uma autonomia maior a pessoa com deficiência visual. Bom, legislações brasileiras que versam sobre a questão da pessoa com deficiência visual na gastronomia, né? Na restauração, principalmente. A exigência de cardápio em braille nos bares e restaurantes, ela avança no Congresso, no Senado, e essa lei, que foi inicialmente escrita, o projeto de lei pelo senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, ela traz uma relação muito parecida com aquilo que nós já conversamos aqui. O vídeo que eu vou passar para vocês de 1 minuto do senador falando corrobora com esse projeto de lei, que tem a data aí, que é o PL 1550 de 2019. Esse projeto de lei ele foi escrito antes e, obviamente, ele foi votado e passado por algumas instâncias, e agora, com essa notícia de março desse ano, já estamos sabendo que essa lei está às beiras de, obviamente, ser efetivada. Eu não vi mais nenhuma... Porque existem as leis estaduais e existe a lei federal. Essa lei que está passando pelo Senado agora é para se promulgar de forma nacional. Então, segue o vídeo. Obriga lanchonetes, bares e restaurantes a oferecerem cardápio em braille, o sistema de escrita pelo tato usado por pessoas cegas ou com baixa visão. O texto prevê que a regra passa a valer 180 dias após a promulgação da lei. É preciso conferir às pessoas com deficiência visual o sentimento de que são seres humanos plenos, como todos nós somos, garantindo-lhes oportunidades e dignidades básicas de cidadania, como a possibilidade de, no restaurante, poderem escolher com liberdade e independência o que comerão, baseados no cardápio que lhes seja acessível. Bom, então você percebe que o discurso, né, ele está condizente com tudo aquilo que a gente viu até agora. O que precisamos agora é que essa lei entre em vigor o mais rápido possível e que restaurantes, bares e lanchonetes consigam do governo o apoio necessário para a transformação desses cardápios em braille. Não adianta uma lei ser promulgada sem que o governo dê não só o tempo, mas a capacidade de transformação, porque aí vai se transformar somente numa indústria de multa para esses restaurantes que hoje já passam por um processo muito complicado por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um avanço para a sociedade absurdo e que deve ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Bom, as histórias que eu trago aqui para vocês são histórias fantásticas, né? Eu separei algumas só, mas trazendo para vocês profissionais da área de cozinha que trabalham de forma efetiva na cozinha, de forma autônoma muitas vezes, e que fazem possível a gastronomia para pessoas com deficiência visual. E aí, depois eu vou disponibilizar esses links para vocês, mas aí tem deficientes visuais aprendendo a avaliar o café, como, né, avaliadores de café, sem a necessidade de pegar uma pessoa com visão e restringir a visão dessa pessoa. Por que não pegar uma pessoa que não tem a visão e capacitar essa pessoa para essa possibilidade? Oficinas de culinária para pessoas com deficiência visual, elas são necessárias e às vezes são, muitas vezes, ignoradas por poder público local e por nós, escolas de gastronomia, né? A escola de Itu capacita cegos e deficientes visuais.
Uma ONG ajuda cegos a desenvolver técnicas em cozinha para trabalhar em casa, né? Um pizzaiolo cego em Brasília, que deu origem, inclusive, a o seu personagem, ou seja, a sua história de vida deu origem a um personagem que o ator Edson Celulari, enfim, atuou num filme. Então, há várias histórias de superação, de inspiração, mas principalmente para não cair no romantismo da vida dessas pessoas, há uma necessidade vital de se olhar para elas como pessoas iguais, como pessoas que merecem os mesmos direitos e têm os mesmos deveres que todos nós, pagam todos os tributos como qualquer cidadão desse país. Então, temos que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para essas pessoas, não somente com deficiência visual, né? Mas a gente está falando especificamente delas hoje. E aí eu trago uma história que a BBC Brasil trouxe, sensacional, de duas pessoas com certas limitações e que mesmo assim juntas fazem... A palavra limitação é muito complicada, né? Eu não acho que essas duas pessoas tenham limitações. Elas têm características muito particulares e que, às vezes, as impede de fazer certas coisas, e aí a outra pessoa está ali para auxiliar. Me emocionou muito esse vídeo. Could you give me a hand? And Peter is my kitchen assistant. He'll be helping me moving about pots and where to put things in the cooker, things like that. Yes. My mum that taught me to cook, and she is blind, yeah. And growing up, I was my mum's kitchen assistant. I could see back then. I had full vision back then. I helped my mum cook, and as my vision got worse as I got older, my mum's lessons, things she taught me kind of made sense to me. I would have rather have got a boat or land or money or something, but now I've got an eye condition. Right, so I'm going to start chopping. I'll do the chopping with my new glove, my ninja glove, I call it, my protection glove. So to be very safe, then I've got Peter here to help me and watch me. This way my hand is steady, and we trust each other when I'm cooking in the kitchen. And like I said, we work together as a team. Yeah. And we've learned to trust each other, haven't we? And we've learned to trust each other. I'm always here and for him, so he doesn't get burnt. Yes. Yeah. You see yourself, me needing him to help me move pots around. I couldn't do that myself. I'd burn myself. There's potential in me burning other people. Without him there guiding me, he's my guide. He's proud as punch when he's sitting there and he tells customers, I made that food for you. I made that food. I like Peter. I'm proud of him for what he's achieved. Have you ever thought about going and setting up your own cafe somewhere, just you two? No. It'd be impossible, yeah. It'll be impossible. We could, but it would only last a week, and no, yeah. We're okay where we are. We're okay where we are. Bom, e aí fica claro, então, que é uma questão somente de oportunidade, né? Dando continuidade, então, eu trago para vocês uma pesquisa que eu fiz a respeito dos instrumentos e utensílios que são desenvolvidos, muitos deles aliados à tecnologia, né? Nós vamos ver no último vídeo que está chegando agora da apresentação, mas outros que têm a ver com o design, uma área de conhecimento que eu sou profundamente apaixonado, design, e eu trago para vocês, às vezes, o que é simples, mas é genial da forma como é feita, né? Like that. There's 3 sensors in the back at 2 different levels. This helps give you an early warning indicator as your water or your liquid starts to approach the top of the glass. And then the second indicator is you get really close. The unit simply hangs over the side of your glass, and as the liquid approaches the top, first you'll hear one sound, and then you'll hear a higher pitched, faster sounding beep to alert you that it's closest to the top.
e o segundo vídeo é mais sobre design. Esse tem a ver com tecnologia e esse agora é sobre o design. Absolutamente inteligente e sensacional, né? E aí eu trago para vocês agora, para a gente finalizar essa conversa, na verdade um monólogo ainda, mas que vai se transformar numa conversa, eu trago para vocês a história de uma cozinheira profissional, uma cozinheira que ganhou inclusive um programa que vocês conhecem, chamado MasterChef, nos Estados Unidos, e que ela traz um pouco da sua história nesse vídeo, mas principalmente ela faz uso de uma tecnologia em 2020, uma tecnologia acessível, se obviamente a pessoa tiver condição financeira para isso, mas que pode, num projeto bem feito, ser acessível a todos. É uma questão das pessoas aí que são da área da tecnologia, que estão assistindo a gente, pensar na possibilidade de fazer isso dentro de uma cozinha profissional ou dentro de uma cozinha doméstica, mas que dê acesso às pessoas. Losing my vision taught me to be more fearless in life. If you can't see how steep the mountain is, then you can't fear it. If my mom were still here today, I would ask her to teach me how to make her Vietnamese beef noodle soup. Alexa, ask Delta to turn on. She was able to take very simple ingredients and do something magical to them.
Since she died, she left no written recipes. Alexa, ask Delta to dispense 4 quarts of water. So I have yet to figure out how to make her mysterious beef noodle soup. Because I'm visually impaired, I'm known as the Blind Cook, and I just opened my first restaurant called The Blind Goat. I started losing my vision around the same time that I started teaching myself how to cook. But every time my vision would decrease, I would have to teach myself again, how do I use the stove or how do I use a knife? Just trying to get better every day with every recipe I made. I'm best known for winning a cooking competition on television. I also wrote a cookbook that made it onto the bestseller list. Now I'm considered an insider in the industry. As someone who's visually impaired, measuring liquids has been a challenge. I use voice-activated technology a lot in the kitchen. It's just much easier to speak to a device, whether it's measurements, getting equipment to turn on or off. Cooking is a very sensual process. Because I don't have the sense of sight, when I taste something, I really break it down in my head. I picture exactly how I want the dish to look. I have the memory of what colors looked like, so I know what white, what orange, what green look like. So I imagine first, I think the art on a dish. This is when I feel the most zen. Pho is a dish that even though it's that simple, it's hard to execute. Although each time I make it, it gets better and better. It has yet to still capture the memory of my mom's. Whether it's trying to get through challenges to win a cooking competition, to opening a restaurant, to just trying to replicate my mom's beef noodle soup, you just have to try over and over until you succeed. Comfort food at the end of the day is what matters to me most. But it's really something that reminds you of childhood, that brings back certain memories, that makes you feel sentimental for the past. I would not trade where I am today to have my vision back. When I cook, I feel like my mom's spirit is somewhere nearby. I think all of these things are a tribute to her and an homage to how my mom viewed food. O Gustavo, é uma provocação sua ficar sem áudio, porque eu sei que a gente está falando da visão, mas a gente não está conseguindo... Desculpa, foi sem querer, porque eu botei o vídeo e acabei não voltando para não dar problema externo. Eu vou voltar ao que eu estava falando. Nada, meu Obrigado, Grazi. O que eu estava falando é que essa moça que passou por esse processo que a gente acabou de ver, da perda da visão, é um processo que uma pessoa que eu fui pesquisar a história, que é uma
uma brasileira, uma carioca que mora hoje no estado do Rio de Janeiro e faz vídeos na internet falando sobre a sua condição. Ela fala que o processo da perda da visão é muito parecido com o processo da perda de um ente querido. Ele é um processo. Você não consegue viver a partir do momento que você perde alguém que você ama, daquele segundo em diante. Você tem que passar por um processo de luto, você passa por um processo de aceitação da perda, e a partir desse momento você se reconstrói aquela nova realidade que se apresenta. E a perda da visão, para as pessoas que não nasceram cegas, mas perderam a visão por alguma enfermidade durante a sua vida, ela passa por um processo. Mas uma coisa que fica muito clara nesse vídeo que a gente viu dessa chefe de cozinha, é que o processo pelo qual ela passou levou ela a um outro momento a partir da autonomia. E a tecnologia que é apresentada também é uma forma de autonomia. Então, que a gente possa transformar a partir das tecnologias, nós somos centros de excelência em ensino, a partir das tecnologias que a gente tem disponível, como transformar a vida das pessoas para que elas tenham essa autonomia. E aí, então, eu termino a minha fala trazendo para vocês o vídeo daqueles sons da cozinha quando vocês perderam a visão na minha apresentação. Bom, depois vocês me digam quem conseguiu acertar, mas essa é a nossa dificuldade. Na verdade, a nossa não, né? A dificuldade das pessoas com deficiência visual. E eu trouxe para vocês aqui hoje um pouquinho do que poderia ser mudança para essas pessoas. Esses são os meus canais de atuação. Eu sou professor do Instituto Federal Fluminense, Campus Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Sou autor da página Guterma Gastronomia, que é uma página que está hospedada dentro do Facebook, que tem por única e exclusiva função a publicidade, a
a divulgação, perdão, de notícias ligadas à gastronomia. Eu sempre senti falta de um canal na internet, e esse canal ele nasce em 2014, um canal que pudesse confluir notícias da gastronomia, da alimentação, da produção de alimentos do Brasil e do mundo. Eram sempre páginas de jornais, e eu consegui confluir isso para uma página única. Lá também tem uma biblioteca virtual que eu disponibilizo para todo mundo. É só entrar e baixar os livros que quiserem, são bibliotecas minhas, livros meus que foram digitalizados e, obviamente, contribuições de pessoas que frequentam a página. Eu sou um profissional que estou dentro do Fórum Nacional de Educação, sou um participante, então, do Fórum Nacional de Educação e Gastronomia. A professora Grazi também é um fórum que se dispõe a discutir as situações voltadas à educação em gastronomia com duas pautas permanentes: a regulamentação profissional da nossa profissão, que não existe ainda, e as bases curriculares comuns aos cursos de nível técnico e nível superior. O que significa isso? Que nós tenhamos a qualquer curso que abra mínimas disciplinas, mínima base curricular para formar profissionais de qualidade. Hoje, os cursos são construídos a partir de perfil de egresso emitido pelo catálogo brasileiro, o catálogo nacional, de educação, o catálogo do MEC, de cursos de nível técnico e superior. E aí, então, a partir desse perfil de egresso é feita a montagem da matriz curricular. Nós achamos que se tivéssemos uma matriz base com currículo mínimo, com qualidade, os cursos e os profissionais ali, obviamente, formados seriam profissionais de mais alta capacidade. A nossa briga é para justamente isso acontecer nacionalmente. E, por fim, e não menos importante, eu sou um feliz parceiro da professora e pesquisadora Vanessa Santos nesse projeto chamado Comida RJCE, que é um blog que nós temos, e nós escrevemos sobre gastronomia, aí sim uma produção de conteúdo nosso, artigos voltados a todas as áreas que envolvem a gastronomia, desde a produção de alimentos até os instrumentos de gestão dentro de um restaurante, enfim, há uma infinidade de artigos publicados e eu convido vocês a estarem presentes lá, tá bom? É isso. Muitíssimo obrigado por me ouvir durante tanto tempo. Eu espero que eu tenha minimamente atendido aí as expectativas, principalmente desse evento fantástico. E é isso, Grazi. Obrigado novamente. Você está sem áudio. Vai dar uma de Gustavo agora? Gente, assim, Gustavo, você começou a sua palestra falando que talvez não fosse a pessoa mais indicada para fazer essa fala, e eu já duvidei desde a primeira vez que você colocou para mim, Grazi, eu sempre achei que você era a pessoa pronta para falar. E aí, quando eu soube da sua história, ouvindo você falar da sua história de vida, da relação que você tem, né, e eu vejo o quanto que você é apaixonado pelo seu sobrinho, você está sempre ali postando, mostrando e vivendo, né, com ele emoções, e isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Então, eu sei que você faz diferença na vida dele. E vendo todo esse preparo, esse cuidado, essa pesquisa que você teve para trazer isso aqui para nós, nossa, foi fantástico, Gustavo. Eu digo que essa sua apresentação, ela tem que ser vista por todos os profissionais da nossa área, tá? Porque é uma provocação muito grande para nós da academia, sim, para os nossos alunos, sim, mas para os profissionais que já estão no mercado, ela é essencial para que se abram os horizontes e consiga perceber o quanto que nós somos excludentes. Porque essa experiência da alimentação, ela é cultura. E aí você privar pessoas de viver essa experiência cultural, de ter esse prazer em comer, e esse momento vivenciado, isso é uma exclusão que o impacto a gente não tem como medir. A pesquisa que você trouxe aí, que mostra que as pessoas elas têm um paladar, a gente estuda, lê e vê que o paladar da criança é formado lá
na infância, né? E aí acaba sempre reproduzindo os mesmos alimentos, Então a gente consegue perceber a limitação que essas pessoas têm por ter medo, por ter receio. E aí a gente percebe na chefe que a mãe dela não teve medo, não teve receio. Foi fácil? Com certeza não. Ela quebrou uma barreira enorme. Quebrou não, ela deu um passo, porque essa realidade dela ainda é muito pequena em relação ao resto. Mas que soco, né, no estômago da gente, assim, ouvir tudo isso, refletir sobre isso e ver o quanto que a gente precisa evoluir muito dentro da nossa área para chegar a fazer um pouquinho de diferença. Eu vou te pedir uma gentileza de um slide que estava no final e ele, por algum motivo, mexeu. Se você puder jogar a apresentação na tela por um segundo... Ô, Gustavo, na hora, estou fazendo mantendo já. a gente aqui, por favor, mas esse é o resultado da minha pesquisa. Como resultado da presente pesquisa, eu percebi que a ausência do sentido da visão, como qualquer outra discrepância da pseudonormalidade imposta, deveria trazer, por consequência, um aumento significativo da empatia. Mas, infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Foi isso que eu escrevi quando eu acabei de ler o último artigo que deu origem a essa apresentação. E eu escrevi isso no caderno e deixei de lado. E aí eu achei prudente colocar isso como resultado da pesquisa, porque não deixa de ser o resultado. É isso. Obrigado. Ah, Gustavo, olha, eu tô assim, o chat aqui, as pessoas todas estão muito impressionadas com tudo, estão perguntando se vai ficar salvo na página do IFMA, vocês podem seguir. Todo mundo está assim, eu coloquei disponível para perguntas, mas não vieram, mas acho que assim, é tanta informação, é tudo tão intenso, Sim. que eu acredito que todos nós vamos precisar de um tempo para processar, e esses nós incluem você, assim. Sem dúvida nenhuma. Porque quando eu fui provocada, e aí te provoquei, a gente ficou no escuro, assim, sem saber aonde isso iria chegar, né? Até onde a gente conseguiria. Você pode... alguém aqui colocou, que fez uma pergunta, se você puder repetir, copiar e colar, eu agradeço, porque passou despercebido por mim. Te peço desculpa, e se você puder resgatar a sua pergunta, eu fico muito grata. Viu? É que não tem um nome, aí eu não tenho como citar. Mas a gente e você conversando, a gente conversando esses dias, e você falando, Grazi, eu não sei se a minha apresentação vai atender ao evento, e calma, Gustavo, eu tenho certeza que vai, e na verdade ele não atendeu ao evento. Ele foi para além do que o evento estava pensando, do que a gente, né, eu, professora Antônia, professora Eliana, professora Thaís, Soraya e Leiliane, que apoiam a gente nesse processo, que estamos juntas aqui discutindo, pensando, querendo, reformulando, né, esse momento e conseguir ser arrebatada, assim. Você... eu sou fã, né, e para mim é difícil falar de você, porque eu assisto todas as suas palestras, tantas vezes, eu vou para Fortaleza, eu vou para e a gente conversa, né, no fórum, que é um elo de ligação muito grande, onde a gente conhece pessoas que são incríveis, trabalhos incríveis, todo mundo fazendo a diferença onde está incluído, né, a rede, agora a gente faz parte de um outro grupo, que é a rede de gastronomia dentro da rede federal, né, todos que são de escolas públicas ali dentro, tentando fazer a diferença também dentro da nossa área. Então, eu te deixo à vontade para falar, eu vou buscar a pergunta da pessoa aqui. Ok. É isso, Grazi, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, foi um desafio que eu até comentei, aliás, eu queria deixar algo muito claro aqui, que eu ia falar no final da apresentação e não falei. Essa apresentação ela foi possível através, sem dúvida nenhuma, dessa pesquisa e dessa profundidade da qual eu me debrucei em vários aspectos a pesquisas da neurociência, a pesquisas comportamentais, a relações com as minhas pesquisas anteriores,
mas grande parte dessa pesquisa teve uma ajuda profunda de um aluno específico meu, que foi uma pessoa que me ajudou muito com a parte das edições dos vídeos, que aceitou o desafio das minhas ideias a partir do que eu ia pesquisando. O nome dele é William Gil Guimarães. Eu acho que ele deve estar nos assistindo, eu acredito. Se não, de qualquer forma, eu quero deixar registrado o meu agradecimento público a esse jovem que me ajuda há muito. Na verdade, não é uma ajuda, é uma parceria, inclusive no Caminhos da Gastronomia. Ele é um cara que está comigo o tempo todo construindo o material publicitário do evento. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu profundo agradecimento a esse grande cara que é o William, e dizer que é isso. Para mim também foi... Manda um oi para ela. Para mim aqui também foi uma... Home office, né? Claro, isso é fantástico. Para mim foi uma grande experiência e eu cresci muito como profissional por conta dessa tua provocação. E isso eu queria te agradecer muito, porque eu não olhava para essa questão da forma como eu olho hoje em dia. Gustavo, a gente sabe que o senador Romário ele tem uma relação com essa questão de inclusão por conta de um filho, né, que ele tem. E aí a pessoa que só se identificou como eu não sei quem é, mas a pergunta eu encontrei e faz assim: sim. Você acha que a lei dos cardápios em braille será como as ditas leis que não pega? Que tipos de estratégias podem ser feitas para sensibilizar a todos em relação à importância da acessibilidade? E aí, em cima dessa pergunta, eu quero só fazer uma justificativa muito grande. Nós não imaginávamos o tamanho do evento e como fazer, e nas nossas discussões, nós não conseguimos o tradutor de Libras para estar aqui. É uma falha, já que a gente está falando de inclusão e a gente não fez. Por mais que não tivesse alguém inscrito, mas alguém que estivesse sapeando e que quisesse assistir, poderia. E nós limitamos, então foi uma limitação nossa, enquanto grupo de organização. Eu peço desculpa a vocês, porque também esse não é uma coisa que é simples, você tem que ter pelo menos 2 tradutores que tem que revezar durante o período da tradução, né? Então, eu peço desculpa, é uma falha, e se fosse a lei, a gente... Na verdade, aqui no Maranhão existe uma lei, eu não sei se você sabe, Gustavo, mas aqui existe uma lei que, inclusive, em show de música, é obrigatória ter a presença de um tradutor de Libra no palco. Isso já deu até umas confusões por aqui, mas aqui no estado existe uma lei estadual que dá a garantia desse direito, viu? Então, desculpa, Gustavo, fica à vontade para responder. Não, perfeito. Na verdade, isso que você acabou de externar como, né, uma situação que você gostaria, né, da questão do tradutor de Libras, é uma percepção que a gente teve também aqui no Instituto Federal Fluminense, né, no campus Cabo Frio, quando nós levamos a discussão do retorno ao calendário para a comunidade e fizemos um evento, não foi um evento, foi uma reunião que foi transmitida pelo YouTube, como essa está sendo, e nós tínhamos a necessidade de sabíamos disso, mas não tivemos a capacidade a tempo, pela discussão ter sido avançado, a velocidade ter sido alta de resolução da situação para levar a discussão, e nós não conseguimos colocar também. Mas aí, aproveitando esse gancho que você colocou, Grazi, a pergunta, a questão toda é essa que está sendo colocada com a tua fala. É necessário que leis sejam colocadas para a população, dando a possibilidade que a população seja submetida a essa lei, né? As pratique. Por exemplo, quando foi e voltou uma lei que hoje caiu em relação à questão do extintor de incêndio nos carros, estou dando um exemplo para só colocar algo que foi uma lei que caiu há pouco tempo. A lei ela não foi estudada na sua profundidade e ela caiu, eu não sei se vocês sabem disso, mas porque ter um extintor de incêndio no carro significa que o usuário desse carro, numa questão de incêndio, ele vai se preocupar em pegar o extintor para acabar com o problema. E isso pode levar à morte do próprio condutor se o carro explodir, por exemplo.
Então, essa lei ela entrou em vigor, ela foi retirada depois de estudo, e aí eu acho que houve um grande problema nesse processo, porque não foi estudado a fundo a lei, e as pessoas foram atrás, e aconteceu um caos, não sei se você lembra disso, que as pessoas foram atrás de forma violenta a esse produto, né, para que não saíssem dessa lei, gastaram dinheiro, existiram produtos que foram falsificados, inclusive por conta disso, para a lei meses depois cair. Eu estou dando esse exemplo para mostrar duas coisas. A primeira é que uma lei como essa, ela tem que ser profundamente pensada na sua aplicabilidade, como a pergunta muito bem feita foi colocada. Então não adianta nada eu obrigar restaurantes que estão passando por um processo hoje de tentativa de sobrevivência em cima de uma pandemia, em colocar mais um custo nas costas desses restaurantes, sem que haja impressões que são especiais de papéis para se confeccionar cardápios em braille, e que a gente sabe que restaurantes às vezes trabalham com sazonalidade, como a gente estava falando de produtos, e modificação desse cardápio. Então, o processo de modificação de um cardápio, em relação ao seu preço ou à sua variedade, tem que se dar com a facilidade de impressão, facilidade também financeira de impressão desses restaurantes. E aí, uma vez essa estrutura que viabilize a lei seja posta, aí sim a cobrança ser incisiva. Mas não adianta absolutamente nada eu multar sistematicamente um restaurante pela falta de um cardápio, sem que haja meios para esse restaurante se adaptar à lei. Agora, algo tem que ficar muito claro. A relação de treinamento de garçons, atendentes de restaurantes, isso não depende de cardápio em braille. Isso depende de treinamento e de uma especificidade de treinamento que é um cuidado dos gestores de restaurante, em ler o cardápio, em saber que a pessoa, a partir do que foi apresentado de dados aqui, ela tem a necessidade de saber tudo que está no cardápio, do cafezinho ao licor, passando por todos os tipos da salada. Eu não quero saber se a pessoa não vai pedir, ela tem o direito de saber o que tem ali. E esse processo cria diferenças muito grandes entre um restaurante e outro. Um restaurante onde você é bem atendido com toda a sua capacidade sensorial perfeita, né? Você tendo a visão, tendo a audição, já é um restaurante que, pelo bom atendimento, já é um diferencial. A gente sabe disso. Agora, quando você faz isso em relação a uma pessoa com uma deficiência qualquer, isso não é gentileza, isso é lei, isso é obrigatoriedade. Dar acesso às pessoas à mesma realidade de todos as pessoas que fazem uma sociedade, é um direito de cada um de nós. É basicamente isso. Os cachorros agora resolveram conversar, desculpa. Home office, Gustavo, e eu concordo totalmente. Se a gente, quando busca um estabelecimento, a gente fica feliz em ser bem tratado, em ter as nossas necessidades atendidas, todas as pessoas têm o direito de ter suas necessidades atendidas, seja ela qual for, né? Aqui, tem uma outra pergunta, o Alessandro Freitas, ele coloca: como desmistificar essa noção de pessoas limitadas em cozinhas profissionais? Já que o conceito de normalidade é fluido, a educação é o principal meio? Essa é a pergunta, fica à vontade. Não, sem dúvida nenhuma. A educação, na verdade, ela nos traz uma percepção cidadã, né? Ou seja, essa normalidade na qual nós estamos inseridos, ela nos levou, inclusive, né, sem ser questionada, a um racismo estrutural, a um machismo estrutural. Então, quando nós questionamos a realidade do que é imposto a gente, e a gente, a partir dela, começa processos de inclusão de pessoas que foram segregadas durante a história do nosso país, em específico, a gente tem que fazer isso a partir das escolas. Os processos de educação sexual, por exemplo, dentro de escolas, não tem a ver com o erotismo, tem a ver com a capacidade de uma criança em saber e em se proteger de pessoas que possam vir a aliciar ela no processo de crescimento dessa pessoa, seja uma menina ou um menino. E as relações, então, ligadas a essa questão do integrar, né, a falta do capacitismo, Ih, caramba, agora vai me fugir. A ideia de capacitismo, acho que é capacitismo a palavra. A minha irmã me explicou isso, né, há pouco tempo, que é a ideia de você colocar o outro que tem, né, uma deficiência visual, por exemplo, como alguém aquém das suas capacidades. A deficiência visual daquela pessoa, ela tem que ser entendida como algo que necessite a ela outro tipo de abordagem.
mas ela não é menos capaz do que você por conta disso. Muito pelo contrário, ela só precisa ter o acesso que nós, por exemplo, temos a livros, porque temos a visão. E a capacidade que ela vai ter a partir do conhecimento adquirido daquela leitura é a mesma que a sua. A capacidade cognitiva da pessoa não foi comprometida. A mesma coisa as relações, por exemplo, como eu dei o exemplo do meu sobrinho, que ele tem relações sensoriais diferentes das outras pessoas. Ele consegue sentir certas relações, por exemplo, auditivas, que para eles são insuportáveis. E para uma pessoa com uma audição normal não é. E aí ele entra em crises relacionadas a isso que é insuportável a ele, que são crises que acabam sendo percebidas pelas pessoas ao entorno. Mas nós temos estereotipias, por exemplo, que é o que chama os movimentos repetidos de uma pessoa com autismo, estereotipias que a gente tem e por ter sido normalizado, isso de forma alguma é discutido. Em contrapartida, uma criança ou um adulto que tem autismo e tem uma estereotipia específica, isso é percebido e segregado. Então, por exemplo, uma pessoa que estale muito os dedos, ou que se mexa muito enquanto fala, ou gesticula, como eu estou fazendo aqui agora, isso é uma estereotipia, mas que é aceita pela sociedade e não é discutida como tal. Agora, se uma pessoa, por exemplo, como meu sobrinho, que tem uma relação de sensibilidade auditiva, ela está no meio de um shopping, e além da acessibilidade visual também, a iluminação, a claridade, ela começa a entrar numa... Imagina você recebendo pulsos de luz e frequências de som muito alta no seu ouvido o tempo todo, e ela começa a externar isso de forma vocal. E a essa pessoa ela é segregada porque ela é uma pessoa com uma deficiência. Mas nós, estalando o dedo, gesticulando aqui nessa conversa, somos aceitos por essa sociedade. Então, respondendo à pergunta, sem absoluta sombra de dúvida, sim, mora na educação, mora dentro da educação pública desse país, porque nós temos liberdades à pesquisa, nós temos ainda liberdade a discussões que ultrapassam, extrapolam as matrizes curriculares do nosso curso. Olha o que estamos fazendo aqui agora. Cabe a nós a responsabilidade, sim, de levar essa discussão e trazer o que é realmente importante de ser discutido. Muitas vezes os alunos de gastronomia entram num curso técnico, superior, seja o que for, achando que cozinhar é a única coisa que eles vieram fazer ali. E quando a gente percebe que a gastronomia ela tem um profundo senso de transversalidade em todas as questões voltadas à sociedade, principalmente brasileira. Nós temos 5 milhões de pessoas com fome ainda nesse país, nós temos pessoas que, por conta dessa pandemia, esse número ainda mais aumenta, nós temos pessoas que não têm acesso à educação, e nós somos os privilegiados desse processo todo que podemos mudar a sociedade da qual vivemos. Então, sim, é a partir da educação, e sim, é uma responsabilidade de todos nós. Não é na política que a gente só resolve isso. Tem relações como esse evento, que podem dar acesso à informação. É basicamente isso. E aí, Gustavo, o Alessandro colocou assim, a questão é de oportunizar. Exato. Então, a gente só consegue descobrir talentos quando as pessoas têm a oportunidade de ter oportunidade, né? Eu acho que essa é a grande questão da escola pública, né? A gente consegue oportunizar para todos. Quem quiser, quem gostar, quem quiser, quem se identificar, você tem a oportunidade de lutar, de buscar e de fazer. Né? E é esse olhar que a gente precisa que as pessoas identifiquem dentro das instituições públicas de ensino, né? Que o nosso papel é de oportunidade. A partir daí, a pessoa tendo a oportunidade, agarrando a oportunidade, o futuro é dela. Eu falo isso para os meus alunos sempre, assim, a diferença na vida de vocês, quem faz são vocês agarrando as oportunidades. Então, sigam em frente. Então, Gustavo, de perguntas nós encerramos. Está todo mundo aqui muito satisfeito, muito feliz. Eu estou, assim, sorrindo para as paredes, vou dormir tranquila hoje, porque eu tenho certeza que missão dada, como o pessoal brinca aí, foi uma missão mais do que atendida. Você foi maravilhoso e eu espero que você tenha a oportunidade de replicar essa palestra várias e várias e várias vezes, porque eu sei que você tem uma demanda grande de diálogo com muitas pessoas, e essa informação que você trouxe para nós, ela merece ser difundida a passos largos, não só no Brasil, mas em todos os lugares é necessária essa provocação. Muito, mas muito obrigada.
Muito obrigado novamente. Eu queria agradecer a todos os presentes. Me coloco à disposição para qualquer conversa que a gente possa vir a ter futura. As minhas informações, como a Grazi colocou já aqui embaixo, o meu Instagram, o meu perfil, né, meu e-mail. Você vai me permitir, eu vou fazer o jabá do evento que eu estou produzindo, Claro. que é o Gastronomia. Ele é um evento que acontece desde julho, é um evento que fala sobre a gastronomia e todas as possibilidades de se discutir gastronomia. Então, já passou pelo evento temas importantíssimos como a culinária indígena, a culinária afro-brasileira, a gestão em negócios gastronômicos, a produção e as culturas de vinho brasileira, cervejas, as plantas alimentícias não convencionais. Nós temos aí uma gama de palestras que já aconteceram, estão no IFTube, que é o canal do Instituto Federal no YouTube, e estão gravadas essas palestras lá, e agora, né, acontecem todas as sextas-feiras até agora, dia 14 de outubro, vai finalizar, mas as palestras que passaram já estão gravadas. Então, na sexta-feira agora, a gente vai falar sobre gastronomia no âmbito de uma ferramenta social, como uma ferramenta social, com a Bianca Fraga, que é uma dona de um restaurante do Rio de Janeiro que trabalha muito com a gastronomia nesse aspecto de ferramenta para mudança de vida de pessoas na sociedade. E aí a gente tem depois as 3 últimas palestras, né? Vão falar sobre cozinha mediterrânea e por fim vai falar, se eu não errei aqui o calendário e me perdi, vai ter a cozinha francesa finalizando, que é uma brasileira que mora na França, uma grande amiga minha, Patrícia de Gomensoro, que é uma escritora da área de gastronomia sensacional. Então tá feito o jabá aí, quem quiser. Todas as informações do evento estão no meu Instagram, então pode me procurar, a gente bate um papo. E como eu te falei, Grazi, eu queria muito agradecer essa oportunidade, a me dar essa oportunidade de pesquisa também, porque foi isso que aconteceu, você me provocou a isso, e eu me transformei por conta dessa pesquisa, e me coloco à disposição, quando pudermos estar ao vivo, de poder ir à sua instituição e poder falar com seus alunos, enfim, fazer a palestra que você escolher. Tá bom? Nós estamos contando os minutos, Gustavo, isso vai acabar e você pode ter certeza que nós vamos estar te esperando de braços abertos. E aproveito para te dizer assim, nós temos vários alunos que acompanham. Logo quando você mandou, eu divulguei, eles acompanham o evento, sim, os caminhos da gastronomia. Inclusive, quando a professora, eu não vi onde é que está, a gente manda o link, olha, está disponível aqui. Então, assim, você é sempre muito lembrado aqui pelo Maranhão nas nossas aulas. Todos os alunos já ouviram, sua biblioteca é para ser muito indicada por nós aqui. Então, a gente agradece. Amanhã tem mais, amanhã tem o chefe Rafael Bruno, né, embaixador da gastronomia maranhense. Sim. Gustavo já teve aí uma live com ele, já trocaram bastante figurinhas aí sobre a gastronomia. E aí, cara que eu admiro muito. E o Rafael vai estar aqui amanhã para conversar com a gente mais um pouquinho. A você, em nome do Instituto Federal do Maranhão, a nossa gratidão eterna por esse momento, por esse aprendizado, não só por nós, professores, mas pelos nossos alunos e de todos que puderam estar com a gente aqui, acompanhando, participando e aprendendo um pouco mais com você. Obrigada, Gustavo. Valeu demais. Obrigada a todos pela presença. Até amanhã às 16 horas. Tchau, tchau.